Boa noite, iniciamos neste momento mais um programa Mesa do Advogado. Hoje eu recebo aqui o nosso amigo, querido amigo, professor doutor Gilberto Carlos Maestro Júnior. O professor Gilberto é advogado, presidente da Comissão de Cultura da OAB Diadema, doutor em Direito pela FADISP, mestre em Direito pela Unimes, professor titular de Direito Processual Civil na Faculdade de São Bernardo do Campo, titular da Faculdade de Direito de Sorocaba, coordenador de cursos pedagógicos de programas de pós-graduação pela Faculdade de Direito de São Bernardo, Faculdade de Sorocaba e ESA São Paulo, além de autor de diversas obras jurídicas. Neste momento, vamos falar sobre ensinos jurídicos no primeiro bloco e carreiras jurídicas no segundo bloco. Você, telespectador, é nosso convidado. Fique conosco. Professor Gilberto, nós estamos vindo de um momento de pandemia e o ensino jurídico no Brasil, que era, na sua maioria, presencial, passou para o momento síncrono, onde o aluno está dentro de casa assistindo a aula por um vídeo. Qual a sua avaliação com relação a esta mudança? Veio para ficar? O que o amigo entende desta mudança? Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui na mesa do advogado, em especial ao seu lado, Renato, um grande amigo, presidente da nossa subseção de Diadema, desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Então, quero registrar aqui a minha felicitação por todo esse trabalho que o amigo tem desenvolvido. Sobre o tema, o que nós notamos hoje em dia é uma consolidação, talvez, da certeza de que aquele modelo tradicional de ensino jurídico, no qual o aluno ele praticamente era um receptor de informações advindas do modelo de palestra, ele acaba sendo constatado como de fato superado. Já se falava dessa superação há muito tempo. Métodos como, por exemplo, o pertinente à sala invertida ou outros tantos que são conhecidos no meio acadêmico já vinham sendo propostos e implantados com sucesso, mas ainda o modelo tradicional de ensino pautado em palestras era o que dominava. A partir do momento que vem a pandemia e isso afasta o aluno da sala de aula de um modo irremediável, o que a gente passou a verificar foi a possibilidade de implantação de uma série de métodos outros, que não apenas uma exposição, né? Então, por exemplo, a utilização da gamificação, dos jogos no processo da formação jurídica, algo possível e muito útil. O que mais? A possibilidade de transferir ao aluno algum protagonismo, até como uma forma de controlar a presença dele. Porque você passa a estar numa situação na qual o professor não está vendo os alunos ali, né? Então, muita coisa boa veio com isso. Mas nós tivemos perdas também? Tivemos porque aqueles que não buscaram esta migração de modelo, que continuaram num sistema de aulas expositivas por videoconferência, aulas síncronas, né, aulas ao vivo, eles passaram a ter um público incerto. É muito difícil de você exigir que os alunos fiquem o tempo todo com as suas câmeras abertas, não é? Por quê? Isso invade, quer queira, quer não, um espaço que é dele. É o lar dele, é o local onde ele está, então a gente tem que respeitar. De outro lado, alguns alunos não têm condições financeiras até, dependendo da instituição, para terem um equipamento que permita isso. E é nesse ponto que eu fico pensando, essa condição financeira que o nosso brasileiro hoje ele não tem. A própria tecnologia não permite que nós tenhamos aí um ensino jurídico de forma bem aprimorada tecnologicamente. Isso é possível? Ou o aluno precisa dispor de mais dinheiro? O que o amigo entende, o que o doutor entende que ficou? No mínimo, nós temos que reconhecer que o custo de um equipamento razoavelmente novo de informática, internet, de preferência internet rápida, isso teve que ser assimilado pelos alunos. Aqueles que não tiveram essa condição contaram com o auxílio das instituições de ensino. Eu posso falar das faculdades em que leciono, houve todo um apoio aos alunos, inclusive com a possibilidade daqueles que não têm condições, que não tinham condições de ter o equipamento em casa, encontrarem nos laboratórios de informática com todos os protocolos possíveis, né,
tudo sendo verificado com muito cuidado, a bem da saúde dos alunos, para que eles tivessem acesso a meios de acompanhamento das aulas. Agora, de todo modo, nós temos que reconhecer que os períodos de maior intensidade da pandemia, os temores de sair de casa, Sim. e outras tantas questões foram barreiras de difícil superação. Graças a Deus, me parece que ficaram no passado. Agora deixaram a lição. É possível revolucionar o ensino, sair do modelo meramente expositivo para um modelo não informativo, mas formativo no ensino jurídico. Né? Mesmo em ambiente síncrono, Mesmo ou em em AD, que é o novo momento, né? Exatamente. Principalmente, eu entendo, no ambiente síncrono ou em sala de aula. Porque aqui nós temos que pensar o seguinte, o curso, quando ele vai para o modelo de aula síncrona, ele não se transforma num curso EAD a rigor. Mas lógico, tem a distância, sem dúvida alguma, mas ele continua sendo um curso presencial. O aluno tem que estar ao vivo, naquele horário certo da aula, assistindo àquele conteúdo e participando dele. Isso é importante. Vamos explicar para o nosso telespectador qual a diferença, né, do ensino síncrono para o EAD. Acho que isso é importante nós esclarecermos a ele. Vamos lá. Quando se fala no modelo EAD, educação à distância, por evidente, nós temos que também as aulas síncronas são marcadas por isso. Só que há um pequeno detalhe aqui que muda tudo. Nos cursos EAD, você tem toda uma formatação pautada na ideia do protagonismo do aluno para a sua formação. Então ele tem uma orientação para estudo, ele tem uma série de atividades complementares, ele tem os vídeos das aulas, os conteúdos para fim de absorver informações, quer por vídeo, quer por textos selecionados, enfim, e alguns encontros que são normalmente feitos para fim de esclarecimentos, de complementação ao vivo, além das tutorias. Então tem os tutores que acompanham. Sim. Essa é uma base... Esse é o tradicional ensino à distância. Exatamente. Óbvio, é muito mais complexo do que isso, tem uma série de outros detalhes, mas em linhas gerais, para que aqueles que nos acompanham compreendam o que encontrarão num curso EAD tradicional, essa é a linha mestra do que na prática acontece. Com muito trabalho, um trabalho muito bem feito por detrás. As críticas que são feitas ao EAD, elas normalmente são precárias, porque é muito complexo mesmo, e o trabalho é muito profissional, aquele que existe por detrás da formatação de um curso no modelo de educação à distância. Quando se fala em aula síncrona, na verdade o que surgiu foi uma adaptação do curso presencial. É a aula que você tem na sala de aula, porém sem que todo mundo esteja no mesmo ambiente físico. Todavia, todos estão no mesmo ambiente virtual. É óbvio que nós não estamos falando de metaverso aqui, mas em tempos de metaverso, o que existe é a realidade de um meio ambiente digital. Por quê? Porque no mesmo ambiente digital da videoconferência, ao vivo, estão reunidos professor e alunos. A grande diferença é essa. Eu costumo dizer que o curso, por este modelo que foi adotado durante a pandemia, continua sendo presencial. Não se transformou em EAD. Só que você não precisa ir à escola. A escola vai até você. Cada um em um local, mas todos juntos num ambiente virtual, ao vivo, para a realização da aula. Esse método, ele traz algumas vantagens e algumas desvantagens. É muito difícil você se concentrar, por exemplo, quando você está em casa com seus filhos ali chamando a tua atenção, com os seus irmãos chamando a tua atenção, com a sua mãe ou seu pai solicitando a sua presença para algo importante para a família. Nem sempre, e não é culpa de ninguém, nem sempre é fácil você diferenciar. Não é um momento no qual você pode contar ali com a pessoa da família, porque está próxima fisicamente de você, daquele em que você tem que deixá-la estudando, né? Então, esses embates, essa organização que foi imposta aos alunos, me parece que foi o grande desafio. Sala de aula, você está naquele ambiente e não tem para onde ir. Então tem essa vantagem de organização, né? Então eu acho que, dentre vantagens e desvantagens, nós tivemos que aprender a vencer as desvantagens, e aqueles que tiveram iniciativa para tanto conseguiram ter uma formação tão boa quanto a que se encontra numa sala de aula. Mesmo a questão do contato, porque há chats, né? Há uma série de formas dos alunos interagirem na própria sala virtual. Então, nós temos esse lado. Qual a grande desvantagem? Isso não tem como superar, é calor humano.
Sim. A gente desenvolve empatia com muito mais facilidade quando olha nos olhos, não é? Sim. Essa formação de corpo, essa formação de identidade acadêmica que os alunos no curso presencial têm, acabou sendo um tanto quanto comprometida, não tem como negar. Mas são modelos que funcionam bem, né? Eu acho que os 3 modelos funcionam bem, desde que bem conduzidos, com responsabilidade, com alunos interessados, tudo dá certo. E esses 3 modelos, eles serão aperfeiçoados, obviamente. Sim. E eu penso que as universidades brasileiras, elas já estão se movimentando e se estruturando, se aparelhando para esse aperfeiçoamento, mas talvez o que falte um pouco é o nosso aluno também entender que ele precisa estar num momento de concentração, em um local reservado, aquela disciplina, né? Isso é um pouco mais difícil para o aluno, não é isso? Acredito que sim, porque há uma necessidade deste aluno ter uma disciplina. E o que é disciplina? Eu costumo dizer que a melhor forma de entender o que é disciplina é pensar o que eu tenho que fazer que eu não gostaria de fazer. E mesmo assim eu me organizo para tanto, porque eu quero buscar um resultado. Quem assim age tem disciplina. Fazer aquilo que me dá muito prazer e que para mim não exige lá grande esforço, não é resultado de disciplina, nem representa um exercício de disciplina. Pois é isso que se mostra como um grande desafio para o aluno. Disciplina. Se os alunos estiverem conscientes do seu papel na sua própria formação, o ensino jurídico, por qualquer desses modelos, ele pode ser eficaz. O aluno ele tem que ter, como por exemplo no EAD, de todos os métodos, o que mais exige disciplina é o EAD. O aluno sendo protagonista da sua própria formação, bem orientado, mas sabendo ouvir as orientações e desenvolver o que lhe cabe. Isso tem mais intensidade no EAD, mas tem importância em qualquer modelo, inclusive no presencial físico, em sala de aula. O aluno ele tem que saber qual é o papel dele. Não adianta ele esperar que sentará na carteira da sala de aula, me desculpem, e receberá informações que transformarão ele num grande jurista. Não é assim. Ele tem que assimilar o que é transmitido, participar dos exercícios para a formação de conhecimento, pesquisar o que é a ele indicado, e aí sim, com tudo isso, trabalhar para transformar informações em conhecimento. Esse é o caminho para se ter sucesso. Isso já não era assim no presencial e Não. no EAD cada vez mais, né? Doutor Gilberto, o assunto é fantástico, maravilhoso, é uma novidade. Vamos dar uma pausa aqui, vamos para os nossos intervalos e voltamos daqui a pouquinho. Contar com serviços de portaria é a melhor opção para ter mais controle de quem entra e sai da sua empresa e condomínio e, como resultado, gerar mais segurança. Por isso, é cada vez maior a quantidade de empresas e condomínios residenciais e corporativos que estão escolhendo terceirizar com a Falcão Grupo de Apoio. O serviço de portaria, nós em 6 meses a gente fazemos reciclagem dos nossos colaboradores e com isso levamos uma segurança a mais até os nossos clientes. Conte com a Falcão Grupo de Apoio. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 11 95799 8835 ou 11 94183 2990 www.falcãogrupodeapoio.com.br. Nós do Grupo Falcão nós temos experiência, tradição e confiança. Voltamos para este segundo bloco com o programa Mesa do Advogado. Você, telespectador, pode nos acompanhar pelas redes sociais. Acesse o Instagram, @RenatoFigueiredo_, e o Instagram do professor Gilberto Maestro, @GMaestroJR. Vamos iniciar esse segundo bloco falando sobre as carreiras jurídicas. Professor Gilberto Maestro, como fica os núcleos de prática jurídica existentes nas faculdades
E é muito importante porque no ambiente presencial, os núcleos eram responsáveis não só pelo aperfeiçoamento do aluno, daquele que estaria cursando a graduação em Direito, mas o atendimento à própria comunidade. Como fica com este novo modelo de ensino síncrono ou EAD à distância? Bem, os núcleos de prática jurídica, eles continuam desenvolvendo suas atividades dentro da proposta de ensino de cada instituição, seja pelo modelo virtual ou seja pelo modelo físico presencial. É importante a gente destacar que a grande dificuldade que talvez existisse lá no passado para se pensar na atividade dos núcleos de prática à distância, ela acabou desaparecendo pela nossa prática da advocacia. Nós sabemos que, na grande maioria dos casos, os processos hoje são digitais, são processos que tramitam pelo modelo do PJE, do processo judicial eletrônico, que não exige a nossa presença no fórum para a prática dos atos. Desde as audiências até os atos praticados por escrito, todos eles podem ser feitos em ambiente virtual. E isso reflete no que pode se trazer como operacionalização dos núcleos de prática jurídica. Mais do que isso, os núcleos passaram a ter o desafio de concretizar isso, mostrando aos alunos como que funciona o ambiente virtual, no qual atuam advogados, membros do Ministério Público, magistrados, porque se não fizerem isso, a tendência é que os alunos saiam da faculdade sem noção do que é a vida do operador do direito, não é? O que é muito importante, né? O Sim. núcleo está aí para ajudar exatamente nesse aperfeiçoamento do nosso aluno. Vamos explicar para o nosso telespectador o que seria núcleo de prática jurídica. Dentro dos cursos jurídicos, além das disciplinas voltadas à formação teórica, né, do aluno, então, por exemplo, eu leciono Direito Civil na Faculdade de Direito de Sorocaba. Na Faculdade de Direito de São Bernardo, leciono Direito Processual Civil. É uma disciplina. Além dessas, os alunos costumam ter mais outras 5, 6, 7 por ano, né? Nos cursos semestrais por semestre. Cada área do direito tem ali uma ou mais disciplinas que cuidam do conteúdo teórico. Além disso, é importante que o profissional do direito ele tenha já na sua formação, enquanto está na faculdade, que ele já tenha experimentado alguns momentos nos quais ele vai entender como que ele vai tirar aquele conteúdo da teoria e trazer para a vida das pessoas, trazer para a prática. E nesse ponto surgem os núcleos de prática jurídica para transformar esse propósito em realidade. Então a ideia é, o aluno sabe que ele tem que propor tal tipo de ação para resolver tal problema, tal disputa que o cliente dele, no caso, no momento, vivencie. Pois bem, como fazer isso? Ele tem a teoria. Agora, como transformar essa teoria em algo prático? Como saber o que escrever, onde registrar as informações, enfim, como levar isso ao Poder Judiciário, como se comportar atuando como advogado, por exemplo, de alguém, em uma ação civil, em uma ação trabalhista, em uma ação penal. Tudo isso é feito pelos núcleos de prática, através de aulas de prática, de laboratórios, oficinas de prática, que vão levar ao aluno essas condições de entender de fato como aquele conjunto de informações teóricas devem ser concretizadas, utilizadas na prática, praticamente simulando, eu diria, o que o advogado, por exemplo, fará quando adentrar o mercado. Isso é importante, porque ao lado dos estágios, que também tem uma função espetacularmente relevante para quem atua, em especial para quem pensa na advocacia, o estagiário no estágio se transforma, não é? Ao lado do estágio, me parece que são iniciativas que fazem com que esse profissional, quando vem aqui e pega a carteirinha vermelha, a carteira da OAB, tão almejada por todos aqueles que estudam direito e pensam na advocacia, ele no dia seguinte já saiba o que fazer. Ele tenha condições de atender um cliente. E aqui eu quero fazer um registro, se você me permite, Renato. Claro. Quando alguém pega aquela carteira vermelha, aqui nas sessões de entrega de carteira, havidas nas casas da advocacia, ele não está apenas recebendo ali um documento de identificação profissional. Ele está recebendo algo que concretiza a possibilidade daquela pessoa, enquanto profissional, exercer uma função social.
A advocacia não é apenas uma profissão. Nós temos que lembrar que de todas as profissões ligadas a ministérios privados, particulares trabalhando, a única que tem previsão constitucional é a advocacia. Por quê? Porque nós temos uma função social. E qual é a grande, dentre tantas outras, a grande função social do advogado? É trabalhar de modo incessante para a concretização do direito à cidadania. Por isso que é tão importante que haja um estudo prático nas faculdades e o estágio também bem feito, para que aquele formando em direito, o graduado em direito, quando obtiver êxito no exame de ordem, conseguir a sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e puder advogar, ele no primeiro momento da sua atuação profissional, ele já consiga bem desempenhar esse papel. Sem o conhecimento prático, a teoria de muito pouco vai valer. Eu converso com muitos alunos, quando eu estou dando aula também na faculdade, e eles falam o seguinte: olha, com a atividade que eu tenho no núcleo de prática jurídica, eu consigo até vislumbrar a possibilidade do exercício de determinadas carreiras jurídicas. O doutor entende da mesma forma? É possível o aluno, com a prática jurídica, entender que eu estaria mais voltado a uma determinada área ou uma determinada carreira jurídica? Eu entendo que os núcleos de prática e a estrutura do curso voltada a esses exercícios práticos permite que o aluno tenha uma visão mais precisa do que é a advocacia, do que é a magistratura, do que é a atuação como membro do Ministério Público, as carreiras na polícia. Ele pode também pensar no extrajudicial, né? Então, nas várias carreiras que o formado em direito, o graduado em direito, ele pode abraçar, mas que as disciplinas práticas e as demais atividades inerentes ao núcleo de prática, elas permitem uma melhor compreensão do papel, da atuação, do que significa cada uma das demais carreiras jurídicas, sem dúvida alguma. E o próprio curso de Direito aclara isso para o aluno. Nós temos que lembrar que o curso é de Direito, não é de Advocacia, não é? E me parece que seria mais ou menos essa a vocação do núcleo. E é importante nós sempre lembrarmos e deixar claro para o nosso telespectador que para aquele que quer ingressar em alguma carreira jurídica, é necessário ele estar na graduação em Direito. Em Direito. E a partir dali é que ele vai cumprir os requisitos após a sua colação de grau, sim, após o recebimento da carteira da ordem, da OAB, para que ele possa escolher a sua carreira jurídica. E o doutor entende, nós temos aí milhões de brasileiros querendo ingressar aos bancos da faculdade. Temos mercado na advocacia ainda? Temos. Temos porque há algo que acaba passando ao largo, passando sem que se perceba para muita gente. E por isso algumas críticas ao acesso, por assim dizer, a oportunidades de trabalho de quem adentra a advocacia. Qual que é o lapso, o que não se presta, o que não é objeto da atenção devida por parte daqueles que dizem que a advocacia não é uma profissão do futuro? É o seguinte: enquanto houver ser humano, haverá conflito. Enquanto houver a escassez de bens, enquanto houver capitalismo, haverá conflito. E enquanto houver disputa, haverá de ser resolvida essa disputa. Para se resolver uma disputa, quer através de conciliação, mediação, quer por um julgamento, arbitragem, poder judiciário, você tem que ter um profissional que conheça muito bem do assunto, que te oriente e te conduza pelo melhor caminho, para que você tenha o menor risco possível. Quanto mais muda a sociedade, por mais que se transforme numa sociedade muito, muito, muito informatizada e marcada pelos incrementos da tecnologia da informação. Olha, são novas realidades que gerarão novos interesses, novos conflitos e que exigirão também advogados especializados nessas novas áreas. Então, o grande desafio não é responder se a advocacia é uma profissão do futuro, porque é. O grande desafio para aqueles que gostam da ideia da advocacia, que gostam da ideia de servir à sociedade,
de trabalhar para solucionar talvez o maior problema que exista na vida de uma pessoa. É isso que o advogado faz. Me parece que é compreender que você deve fugir da mesmice. Aquelas áreas tradicionais continuarão importantes, mas elas exigirão que você tenha algo a mais a oferecer. Hoje, nós estamos falando de metaverso. Sim. Qual é o regime jurídico do que acontece no metaverso? Não há nada definido ainda, está em debate, pois precisaremos de advogados especializados em disputas desta nova realidade. Amanhã surgirá, com certeza, um conjunto de outras novidades que exigirão legislação própria, que exigirão disputas, que levarão a disputas específicas e que também exigirão advogados. Por isso que eu digo, advogados especialistas naquele tema. Enquanto houver ser humano, enquanto houver sociedade organizada, haverá o direito, e enquanto houver o direito, num sistema capitalista principalmente, em que há disputas de interesses muito intensas e constantes, haverá espaço para a advocacia e para muito trabalho, muito sucesso, com resultados, inclusive, do ponto de vista econômico, financeiros, muito bons. Um segundo para terminar essa resposta, porque esse ponto é importante ser destacado. Enquanto houver liberdade, haverá advocacia. Então, eu respondo com essa frase final, que espero, pelo menos, que nós tenhamos sempre a advocacia, e tende a isso acontecer. Muito bom. Eu quero agradecer a presença do professor Dr. Gilberto Maestro Júnior, uma pessoa de uma sumidade ímpar, um conhecimento ímpar, e uma honra recebê-lo aqui em nosso programa Mesa do Advogado. E você, telespectador, pode nos acompanhar todas as segundas-feiras, às 22 horas, e também pode nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, YouTube e aqui na nossa TV. Muito obrigado, tenha uma boa noite.